Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre o papel do líder empreendedor e os desafios de lidar com pessoas, em especial com a geração 25 anos. E para esse bate-papo a gente convidou o Estevão Rabelo, ele que é diretor de vendas na Mirobi. Estevão, seja bem-vindo aqui ao canal Empreender para esse bate-papo, essa entrevista especial. Obrigado, para mim é um prazer estar aqui e um prazer falar sobre esse tema. Na sua opinião, qual o papel do líder nessa nova geração? Acho que a grande palavra é engajamento e a outra seria motivação. Eu acho que nós fomos de uma escola diferente, aprendemos a nos motivar diferente e hoje tudo mudou. Acho que os valores, o que essa geração X, né, que a gente pode chamar, Y, desculpa, ela vem com ideais diferentes. E eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Como motivar essa nova geração. E falando no papel das empresas, Estevão, como é que elas devem lidar com essas diferentes gerações? Já que temos atualmente, né, nos tempos de hoje, ainda mais com tanta inovação em tecnologia, praticamente aí 4 gerações simultaneamente trabalhando em parceria, né? Exato. Hoje eu acho que é um grande desafio, sem dúvida nenhuma. Eu vejo muitas empresas hoje preocupadas com resultados, números, metas, marketing, mas esquece do principal, que é a pessoa, que é como está a pessoa, o porquê ela trabalha, o que ela quer. Ok, todo mundo trabalha porque quer dinheiro no final do mês, mas quais são as suas conquistas? O que ela quer? Então, na minha opinião, isso é o básico de todos. O que muda é como essas gerações enxergam o mundo e como elas buscam as suas conquistas. Então, a geração mais antiga, ela tem mais paciência e ela busca algo mais concreto e sabe esperar mais um pouco. Já essa geração que já nasceu com a internet, não sabe esperar. Então, qualquer coisa que não sai do jeito que ela quer, ela já troca. E isso é um grande mal da empresa, porque você treina e de repente você tem um turnover de funcionário muito grande. Então eu acho que esse é um grande desafio que nós temos atualmente dentro de uma corporação. E como mudou, né, Estevão? A gente que é de uma geração ali da década de 80, se a gente fizer aí uma volta no tempo, a gente nos anos 2000, anos 90, na verdade, 90 e pouco, ali entre 90 e 2000, a gente não tinha nenhuma dessas ferramentas tecnológicas, né? E aí eu te pergunto, com essa evolução, com esse avanço da tecnologia, os jovens, esses jovens que é a geração Y, eles têm ganhado aí um espaço importante como empreendedores? Sim, hoje a gente já faz alguns exercícios de ouvi-los sozinhos para entender como pensam e o que eles trazem para o nosso negócio. De ideias, de sugestões, ou mesmo de reclamações. E a gente se surpreende, porque muitas vezes não é o caminho que a gente está pensando. E dá para extrair muita coisa boa, tá? Mas se a gente der um exemplo bobo, na nossa época, a gente queria fazer 18 anos e tirar carta e ter um carro, por exemplo. Hoje, você fala isso para um menino de 16 anos, ele não pensa em ter um carro. Tem Uber, para que ele precisa de um carro? Né? Então, as coisas são muito fáceis hoje, os ideais e as conquistas são outras e as preocupações são outras. Hoje, a gente fez uma pesquisa numa consultoria que a gente trabalha, e uma das grandes preocupações desses jovens é o meio ambiente. Então, tem muito jovem hoje escolhendo empresas por programas de sustentabilidade. E se não tem, não vai trabalhar.
E o que o líder dessa nova geração ele precisa ter para, de fato, ele ser aí um líder de uma equipe, de uma empresa? Olha, eu acho que primeiro nós temos que saber falar a linguagem do jovem. Nós temos que tocar no ponto e achar esse ponto onde a gente ganha uma confiança e o respeito para que ele entenda que nós somos um instrumento que vai ajudar ele a chegar aonde ele quer. E eu posso ser tanto um degrau, e a empresa hoje, a qual eu trabalho, pode ser um degrau para o futuro, para outra empresa ou para ele empreender, como a gente pode ser um instrumento dele fazer uma carreira dentro dessa própria empresa. A partir do momento que você consegue fazer essa harmonia e conexão com o jovem, você consegue ter sucesso. Agora, se você fica no embate, se você não entende, se você força e não consegue extrair o melhor dele, aí você praticamente perde a equipe de jovens e perde a confiança dessa equipe, e aí não tem esses funcionários do seu lado, e aí complica um pouquinho a sequência de um trabalho. Falando em produtividade, a gente sabe que toda empresa depende dela. Como é que esse novo líder ele pode aí influenciar nesse processo? Na minha opinião, uma das coisas que as pessoas esquecem é comemorar as conquistas. Eu acho que isso, quando eu comecei a fazer isso dentro da minha vida profissional, e eu faço isso quando eu tive as minhas empresas e hoje dentro de uma corporação multinacional, quando você conhece um pouco mais profundo cada funcionário que você tem, seja 10, seja 200, enfim, e você pode conhecer ele diretamente ou através de algum líder de alguma área. E a partir do momento que você faz parte de algo para ele conseguir algo, você consegue ter algo a mais dele. E aí você organiza questões de metas, tarefas, os números, engajamento, motivação. E aí você também melhora a competência, enfim, desempenho. Então eu acredito que esse é um conjunto que faz com que esse novo líder tenha sucesso. Estevão, falando agora dos conflitos que a gente sabe que existem entre essas gerações. Como você bem falou no início, a geração Y gosta de tudo para ontem, tudo muito rápido, não tem, digamos assim, não tem paciência, né? Já a nossa geração já é um pouco mais, mais tranquila, uma geração que consegue, de fato, consegue ali esperar e conseguir resolver também de outra forma. Na sua opinião, quais são os conflitos mais comuns entre essas gerações do mercado de trabalho? Olha, eu acho que o maior conflito é não chegar no equilíbrio. Quando você consegue chegar no equilíbrio de uma geração e outra, é o mundo perfeito. Agora, quando você não consegue, e aí um lado puxa mais para o outro, aí eu acho que é onde gera o conflito. E aí é onde eu acredito que o papel do líder tem que entrar, tem que mediar a situação e entender o que está acontecendo. Felizmente, né, hoje a maioria que está entrando no mercado já é essa geração nova, né? Então nós temos que aprender rápido como que funciona e como a banda toca, porque senão será conflito atrás de conflito, né? Porque, mais uma vez, eles para trocarem de posto, de empresa, não é mais por salário, e sim por ideal. Acho que essa é uma das grandes diferenças entre as gerações. E falando em salário, Estevão, é bacana a gente trazer isso aqui para o nosso bate-papo. Você acredita que o salário sob demanda seria o ideal? Olha, eu gosto muito disso. Eu acho que o salário por resultado ou sob demanda são caminhos importantes.
mas eu não sei, hoje ainda tenho dúvida se essa nova geração é confortável com isso. Eu acredito, se eu tivesse que apostar hoje, eu acredito que não, tá? Pelas experiências que eu tenho. Mas eu acredito que isso pode ser um futuro e um futuro próximo. E falando um pouquinho mais dessas características dessas gerações, já que temos aí geração Y, geração Z, dá para a gente entender e diferenciar, Estevão, as características desses profissionais? Completamente, né? Completamente. Você tem um profissional mais, não diria centrado, mas mais calmo, um funcionário que por ele fica na empresa por mais tempo, ele sabe ouvir mais crítica, ele dá mais opinião na hora certa, não a todo momento, e é menos agressivo na hora de falar. E às vezes até prejudica essa geração mais antiga, porque às vezes ele precisa se vender dentro da empresa ou ter mais opinião, e às vezes não tem, porque lá atrás foi educado ou acostumado a ter um respeito com o líder, onde se respeitava, acima de tudo, a voz de um líder. Diferente dessa geração nova, que praticamente não está nem aí, né? Se tiver que falar, vai falar, não tem paciência de nada, quer os resultados para ontem, não consegue enxergar que a gente precisa construir um resultado para chegar lá. Então, para você construir isso com eles, o formato tem que ser outro. Então, eu vejo que a grande diferença é o imediatismo e como eles expressam isso. Acho que essa é a grande diferença. Perfeito, Estevão. A gente vai para um rápido intervalo e volta na sequência. E para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com essa entrevista especial aqui no canal Empreender, falando sobre o papel do líder empreendedor e os desafios de lidar com pessoas de várias gerações. A gente segue aqui, claro, conversando com Estevão Rabelo, ele que é diretor de vendas na Mirobi. Estevão, a gente falava no bloco anterior justamente sobre as características, né, dessas gerações. As gerações antigas, o pessoal mais antigo, os que estão entrando agora no mercado de trabalho e da difícil tarefa, né, do empreendedor aí, do empresário, do líder em saber lidar com todos esses perfis. E como é que entra aí o papel da mulher? A mulher também, ela está também conectada, está cada vez mais aí se preocupando com essa inovação em tecnologia. Como é que você enxerga, Estevão, esse papel, esse mercado, na verdade, daqui para frente, já diante de tantos avanços tecnológicos que a gente vem experimentando e convivendo aí com o passar do tempo? Esse é um tema que eu adoro falar. Eu sou um grande defensor da mulher no mercado de trabalho, porque eu acho que, infelizmente, até hoje, a mulher ela tem que provar muitas vezes, 2 vezes que ela é mais competente do que ela pode. E eu acho isso um absurdo. Hoje, na minha equipe, a maioria das líderes são mulheres, tá? E não foi algo forçado, foi algo natural, por competência. Então, eu sempre acredito que a gente tem que, independente de sexo, raça, cor, a gente tem que enaltecer quem é competente, e a diversidade está aí para que a gente use todo mundo e contrate quem for, não ver quem que é ou como é, né? Mas eu acredito que a mulher ela traz um ponto muito importante para qualquer equipe. Elas são mais detalhistas, elas olham os pontos de negócios
de maneiras diferentes. Qual seria aí a dica para as mulheres que estão agora, nesse momento, nos assistindo aqui no canal Empreender, que querem aí, que sonham em se tornarem líderes, que sonham, que querem aí empreender, essas futuras empreendedoras? Que pontos, que dicas você pode trazer aqui para elas, para que elas devem se atentar, para que elas se transformem em grandes líderes, independentemente da área de atuação? Olha, eu acho que a mulher, ela por si só já consegue ser, né, muito competente. Então quando conheço várias no nosso setor, conheço várias hoje que são presidentes, CEOs de grandes marcas e grandes empresas e empreendedoras. Mas eu sempre falo que a mulher ela tem que confiar nas pessoas certas e tem que confiar nas pessoas que vão sempre no início da sua carreira de trabalho, que realmente pensam em valorizá-las, em que não está enxergando uma mulher, está enxergando uma profissional competente e que pode ter as suas conquistas e subir num posto de trabalho, assim como qualquer outra pessoa. Tá? O que eu mais vejo e também sinto nas mulheres que eu trabalho é que elas, e eu tenho também outros líderes da empresa, enfim, que elas têm que se sentir confortáveis para que elas desempenhem esses trabalhos delas, né? Então, porque muitas vezes elas se sentem muito desconfortáveis e aí elas acabam desistindo daquele caminho, e não é por competência, e sim por alguém que está atrapalhando, porque, enfim, não quer ver alguma mulher crescer, ou não quer ver, não gosta de perder por uma mulher, que eu acho isso, ninguém perde para ninguém, você vai perder para você mesmo, né? Então, eu me preocupo muito com isso e falaria para as mulheres: cuidado com quem você confia na empresa e continuem assim, vocês são excelentes profissionais. É importante a gente falar, né, Estevão, quanto que esse cenário tem mudado nos últimos anos, né? O cenário do mercado de trabalho, com a participação, a presença de mulheres cada vez mais firmes nesses postos de alto escalão, né? Sejam em grandes empresas, sejam no próprio serviço público, em grandes corporações. O papel delas e a presença delas, né, cada vez mais fortes, inclusive falando em diversidade, a presença maciça também de mulheres negras, né, à frente desses importantes postos, né, de trabalho. Exato. Isso é bom. Dentro da Mirobi, nós temos bastante mulheres e bastante mulheres negras também trabalhando. E o que a gente, na verdade, a gente não fica enxergando se não é. Eles são pessoas competentes e que merecem estar onde estão. Então, esse é o ponto, né? Mas eu vejo que ainda tem muita resistência dentro da sociedade. Então, contando uma história breve, eu tenho uma gerente hoje, que é gerente de marketing. Na época, ela era uma coordenadora de vendas e ela engravidou. Tirou licença maternidade, ficou 5 ou 6 meses fora, já não me recordo mais. E quando regressou, eu precisava de um gerente de vendas. E ela era a pessoa mais pronta. E antes que ela voltasse, 2 dias antes, eu dei a promoção para ela. Eu escutei de pessoas fora da empresa, né, pessoas do mercado de trabalho: como assim você vai dar uma promoção para uma pessoa que estava de licença de maternidade? Qual é o problema? Não mudou nada, ela só foi mãe e voltou. Não muda nada, a competência dela continua a mesma. Mas mesmo assim, ainda pessoas me questionaram e falaram assim: não é normal isso, não é? E aí isso é uma coisa que me entristece. Então eu levanto uma bandeira muito grande para que a gente sempre veja que as pessoas são iguais, independente do sexo, cor, raça, opção, enfim, o que seja. Falando um pouquinho, Estevão, do trabalho de vocês aí, da Mirobi, como é que vem sendo desenvolvido esse ambiente de trabalho aí dentro da empresa, principalmente com a participação
desses grandes líderes, dessas grandes líderes? Olha, nós iniciamos um trabalho diferenciado em meados de 2000, entre 13 e 14, em trazer gente para a equipe que teria mais ou menos o mesmo perfil e o mesmo pensamento, ou alguns mesmos princípios, uma educação mais parecida, enfim. Então, a gente fez um time mais equilibrado, um time que se entende, e a gente vem trabalhando são 10 anos assim, tá? Hoje eu tenho pessoas comigo com 10, 8, 9 anos, enfim, e a gente sempre está buscando gente nesse perfil para que o que a gente construiu de ideal, respeito, formatos motivacionais, modus operantes de trabalhar, para que isso não se perca. O que a gente construiu entre a equipe, para mim isso é o mais válido e para mim isso é o que gera resultado. Tá? Óbvio que nós temos as nossas obrigações, tem que gerar leads, tem que gerar cotações, tem que gerar pedidos de vendas, tem que gerar... Isso é obrigação. Mas o principal é a harmonia dentro da equipe. É o respeito que tem que ter. E um ambiente de trabalho um pouco melhor, porque se você passa mais tempo dentro do trabalho do que em casa. Então, se o ambiente do trabalho for ruim, a qualidade de vida da pessoa vai para baixo, né? Estevão, independentemente da área de atuação, independentemente, na verdade, da geração, que cuidados esses futuros líderes eles devem tomar na hora de, até mesmo de quererem aí se candidatar, se postularem a um cargo como esse? Olha, eu acho que hoje falta muito algumas coisas básicas. As pessoas olham ainda muito resultado, mas esquecem às vezes de falar um obrigado, esquecem de falar às vezes um por favor. Então eu acredito que educação, respeito e compreensão são coisas que um líder deve ter. Tem que cobrar, tem que ser firme, mas não pode esquecer que do outro lado também tem um ser humano que tem dor, que tem seus sentimentos e que vai funcionar de alguma forma, seja um pouco mais duro, seja um pouco mais ameno. Então, o conselho que eu daria é: conheça a sua equipe e tenha o maior respeito pelas pessoas. E o resto, você vai ver que você consegue. Aquela mensagem final, já que estamos nos caminhando, Estevão, para o final desse bate-papo, dessa nossa conversa, aquele que está ainda desmotivado, que não acredita em si, que tem potencial, sim, de assumir aí uma função como essa, de líder, independentemente, como você bem falou, do tamanho, do nível social, para que essa pessoa, de fato, acredite em si, que a gente tem que acreditar nos nossos sonhos, né? E tirar do papel, não basta estar no papel, a gente tem que, de fato, fazer com que esse sonho, esse desejo, ele saia do papel. Aquela mensagem final para quem está em casa aqui nos assistindo. Sempre falo para os meus: busque um diferencial. Seja diferente em algum ponto que você entenda que a empresa tem alguma carência. E normalmente o diferente é quando você olha para as pessoas. Eu falo isso por causa própria. Quando eu compreendi lá atrás, dentro das empresas que eu tive, que o caminho eram as pessoas, eu acho que meu sucesso e minha carreira, graças a Deus, foi bem, foi esse diferencial. Entender, compreender e trazer as pessoas para o meu lado e fazer com que a equipe chegasse nesse objetivo junto comigo. Claro, né? Você não pode esquecer do estudo, das suas competências, de sempre se atualizar, enfim, isso para mim é básico. Mas seja inteligente, traga a equipe para você e
invista em pessoas, invista em melhorar o seu relacionamento com pessoas. Perfeito. Dicas importantes, valiosas, na verdade, desse especialista, desse grande empreendedor à frente aí dessa grande empresa, a Mirobi, ele que tem essa função aí de dirigir toda uma equipe de vendas e, claro, trazendo aqui compartilhando, na verdade, conosco aqui toda essa experiência de anos no mercado de trabalho. Estevão Rabelo, mais uma vez eu quero aqui agradecer sua participação conosco nesta entrevista, neste bate-papo aqui no canal Empreender. Eu que agradeço, para mim foi muito leve, gostoso falar sobre esse tema. Acho que a gente falou de 3 temas importantíssimos e temas que eu falo o dia inteiro e gosto muito. Então, para mim, foi um prazer. Muito obrigado por essa oportunidade. É isso aí. Para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima entrevista especial aqui no canal Empreender.